TV Norte, SBT Pará, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Boa noite, o SBT Pará desta quarta-feira está no ar com as principais notícias do dia. E você vai ver na edição de hoje. Com o aumento da procura por pacotes de viagem, cresce também o número de golpes aplicados pela internet. Criminosos criam sites falsos e ofertas irresistíveis para enganar consumidores. Prefeitura libera a circulação de pedestres em parte da rua 13 de Maio, onde desabou um casarão antigo em Belém. Mas o tráfego de veículos continua proibido por tempo indeterminado. Bragança, Pérola do Caeté, completa 413 anos de fundação. A celebração contou com programação especial e bolo de aniversário. O Ministério Público do Pará recomenda que os órgãos de fiscalização intensifiquem as ações para combater o excesso de barulho durante as férias de julho. Em risco de sair da zona de acesso da Série C, Paysandu intensifica trabalho com a equipe com foco em correções táticas. Diretoria Bicolor está em busca de novos reforços para a temporada. Estas e outras notícias agora no SBT Pará. A Prefeitura de Belém liberou na manhã desta quarta-feira a circulação de pedestres em parte da rua 13 de Maio, no centro aqui da capital. A medida faz parte da reorganização da área após o desabamento de um prédio histórico. Mesmo com a liberação para quem passa a pé, o tráfego de veículos continua proibido por tempo indeterminado. Muitos pedestres e comerciantes voltaram ao local nesta quarta-feira para ver de perto os estragos provocados pelo desabamento do prédio histórico. Alguns registraram imagens da área, mas mesmo com a retomada parcial da circulação, a preocupação ainda é grande entre quem trabalha na região. Eu fico imaginando isso assim no horário de meio-dia, na hora que as pessoas estão passando, quantas vidas seriam perdidas. E quando a gente tem uma cidade aqui, nós temos uma secretaria, né, que cuida do nosso patrimônio histórico. A nossa história está se perdendo. Essa é a grande verdade, a nossa história está se perdendo. É bem complicado, porque a gente fica aqui, né, todos os dias, tem pessoas passando, né, todo momento, então é bem complicado. Segundo engenheiros da empresa contratada pelo proprietário do imóvel, mais de 400 estruturas metálicas já foram instaladas para o escoramento do casarão, com o objetivo de garantir a estabilidade da construção e evitar novos desabamentos. A Prefeitura de Belém informou que a circulação de pedestres está liberada nos cruzamentos da Rua 13 de Maio com a Travessa 7 de Setembro, da Rua 13 de Maio com a Travessa Campos Sales, da Travessa Padre Eutíquio com a Rua Manuel Barata e da Travessa Padre Eutíquio com a Rua João Alfredo. Já o tráfego de veículos permanece interditado, já que os trabalhos de escoramento do prédio histórico ainda estão em andamento. O entorno imediato da área continua isolado para garantir a segurança da população. Equipes da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade seguem no local, orientando pedestres e motoristas para organizar o fluxo da região. Olha, gente, um problema enorme, né, que prejudica a população como um todo, que poderia ter sido evitado se houvesse um trabalho de prevenção nesses casarões antigos que fazem parte da história aqui da cidade. Como disse ali a entrevistada, nós temos uma secretaria que deveria zelar por esse patrimônio, mas infelizmente o que a gente vê não são ações que valorizem de fato esses espaços aqui da nossa cidade. Estamos perdendo cada vez mais casarões históricos de Belém, viu? E esse problema a gente nem sabe quando vai ser resolvido. Lembrando que essa é uma das áreas mais movimentadas do Centro Comercial de Belém. Imagina o tamanho do prejuízo que isso vai causar para vários comerciantes aí na região, viu? E a gente muda de assunto, fala sobre segurança pública. Um homem que tentou assaltar passageiros de um ônibus em Ananindeua foi morto na manhã desta quarta-feira. Ele ameaçou as vítimas com uma faca que reagiram. Ele acabou desarmado e ferido com a arma branca. O caso foi registrado por volta das 8h30 da manhã em um ônibus da linha Curuçambá-Ver o Peso, quando o veículo trafegava pela Avenida Independência, no bairro do Maguari.
Segundo testemunhas, cerca de 9 passageiros estavam no coletivo no momento da ocorrência. De acordo com a perícia da polícia científica, o suspeito entrou no ônibus armado com uma faca, anunciou o assalto e passou a exigir pertences das vítimas. Durante a ação, uma mulher teria se recusado a entregar o celular e acabou sendo agredida pelo suspeito. Ainda segundo os relatos, quando o ônibus acessou a Avenida Independência, 3 passageiros reagiram e entraram em luta corporal com o homem, que foi esfaqueado durante o confronto. Atingiram o tórax dele, né? Segundo informações, ele entrou no ônibus, né, para praticar o assalto, começou a agredir algumas passageiras, algumas mulheres, e os homens que se encontravam dentro do ônibus reagiram, dominaram ele e conseguiram desferir as 3 facadas, ele veio a óbito. Após a ocorrência, o ônibus ficou parado na via e todos os passageiros desembarcaram. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia e a remoção do corpo. A Polícia Civil investiga a dinâmica do caso e apura se a faca utilizada para matar o suspeito era a mesma empregada por ele durante a tentativa de assalto, ou se a arma pertencia a algum dos passageiros. Os próprios passageiros se revoltaram, tomaram a arma branca dele e desferiram um golpe, ocasionando aí a morte. Mas fugiram? Não, na verdade saíram do ônibus, né, e aí dispersou aquela confusão, e aí a gente vai apurar, provavelmente depois, para saber como é que foi com as testemunhas. Segundo a polícia, o homem havia deixado recentemente o sistema prisional e possuía antecedentes criminais por roubo. Até o momento, os passageiros que reagiram à tentativa de assalto não foram identificados. As investigações continuam e as autoridades mantêm sigilo sobre parte das informações para não prejudicar a apuração dos fatos. É o medo que está se transformando em revolta. A população não aguenta mais essa rotina de insegurança na Grande Belém e também nos municípios do interior aqui do estado. O trabalhador sai cedo de casa para enfrentar uma rotina de trabalho complicada, que inclui, inclusive, esse transporte coletivo difícil, para você ainda se deparar com um homem armado ameaçando as pessoas de morte. E aí as pessoas se reuniram e fizeram a justiça com as próprias mãos. Não é um recomendado, porque poderia ter acontecido algo com as vítimas, né? Agora a polícia vai investigar o que de fato aconteceu, mas vale lembrar que as pessoas agiram aí em legítima defesa. Todos se reuniram para se defender, algo que não existe dentro dos ônibus dos coletivos aqui em Belém. Não existe segurança. Os próprios rodoviários circulam aí com medo diariamente. Imagina os passageiros. Então essa é a realidade, viu? As pessoas estão ficando cada vez mais revoltadas com essa situação de insegurança aqui no nosso estado. Uma briga entre 2 mototaxistas foi registrada no centro de Castanhal, nordeste do Pará. A confusão foi filmada por testemunhas e as imagens rapidamente passaram a circular nas redes sociais. No vídeo, os 2 homens aparecem trocando socos e chutes em plena via pública. Durante a briga, um dos envolvidos cai no chão e continua sendo agredido. Pessoas que presenciaram a cena intervieram para separar os 2 e encerrar a confusão. O caso aconteceu nas proximidades da Praça da Estrela, em Castanhal. Segundo informações, o desentendimento envolveu mototaxistas tradicionais e motoristas de aplicativo, mobilizando equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar que atuaram para controlar a situação. A disputa por passageiros e espaço de trabalho tem provocado episódios de tensão entre as categorias no município. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre feridos graves ou prisões relacionadas a este caso. Nessa situação aí, cabe ao poder público, né, organizar esse sistema aí de corrida entre as 2 categorias para que não aconteça uma coisa dessa. Gente, tem trabalho para todo mundo. Não vale a pena fazer isso. Olha só que confusão, gente se batendo por causa de passageiro. Tem trabalho para todo mundo. Não adianta fazer esse tipo de coisa. Repetindo, o poder público tem que organizar esse fluxo aí, os pontos de mototaxistas e os pontos dos motoristas de aplicativo para evitar tudo isso. As pessoas precisam trabalhar e aí olha só o desespero, gente, pelo pão de cada dia. Essa é a realidade do nosso país, é triste. 2 homens foram presos, suspeitos de tráfico de drogas na rodovia Transamazônica. No carro em que os suspeitos viajavam, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 30 quilos de maconha. O Leonardo Chaves tem as informações.
A droga, dividida em 36 tabletes, pesava quase 34 quilos e estava dentro de um veículo. Essa ação aconteceu por volta das 5 horas da tarde, no quilômetro 315 da BR-230, a Transamazônica. De acordo com a PRF, os agentes realizavam policiamento da via quando decidiram abordar esse carro. Durante essa entrevista inicial com os ocupantes do veículo, os ocupantes, que não tiveram os nomes divulgados, apresentaram várias contradições e versões inconsistentes sobre essa viagem que eles estavam fazendo, o que levantou aí a suspeita dos policiais rodoviários. A equipe decidiu realizar uma fiscalização minuciosa no carro. Foi aí que os agentes localizaram os tabletes de maconha. Os 2 suspeitos receberam voz de prisão e poderão responder pelo crime de tráfico de drogas. Os 2 foram conduzidos para a delegacia junto com todo o material apreendido e a polícia de Novo Repartimento deverá investigar esse caso. E um homem apontado pela polícia como integrante de uma organização criminosa foi morto durante uma intervenção da Rotan no início da tarde desta quarta-feira em Belém. Segundo a corporação, o suspeito reagiu à abordagem e houve troca de tiros com os agentes. Armas, drogas e dinheiro foram apreendidos na ocorrência. Cristiano Costa dos Santos, conhecido pelo apelido de Shurek, era monitorado pelas equipes da Rotan. Segundo a polícia, durante a intervenção, o suspeito teria reagido e trocado tiros com os agentes. Houve revida por parte dos policiais e o homem foi atingido. Esse tipo de indivíduo ele tem uma predisposição para o confronto. E só que dessa vez foi com a Rotan, né? Ele acabou levando a pior, foi socorrido, mas evoluiu a óbito. Ainda de acordo com a polícia, Cristiano fazia parte de uma organização criminosa que atua na capital e já vinha sendo acompanhado pelas equipes de segurança. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam drogas, armas e dinheiro, que, segundo a corporação, estariam relacionados à atuação do suspeito. Há muito tempo ele já tinha sido levantado por nossas equipes, era questão de tempo. Nós tivemos paciência para emboscá-lo no momento correto. O indivíduo era altamente perigoso. O Shurek, além de comportar essa arma de fogo, fazia o uso indevido de substância entorpecente e tinha um comércio relacionado a isso. Então, de antemão, nós estamos aqui para proteger a sociedade de indivíduos que estão nocivos a ela. A polícia informou que o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos cabíveis, que o caso será investigado para apurar todas as circunstâncias da intervenção. A gente vê a cada dia que passa que a polícia está cada vez mais em cima das organizações criminosas aqui do estado, o que é um bom sinal. Mas prisões como essa são só a ponta do iceberg. Gente, uma organização criminosa, ela é gigantesca. Tem vários integrantes. E você vê que com um homem só foi apreendida uma arma de grosso calibre, muita droga e muito dinheiro. E na região onde ele atua, geralmente, ele é o bambambam, ele bota medo em todo mundo, justamente porque ele tem esse poderio bélico, né? E a prisão dele significa, na verdade, tranquilidade para muita gente que mora no local onde ele atuava. E a gente parabeniza as forças policiais por cada vez mais prenderem integrantes de facção criminosa aqui no estado. É um trabalho de formiguinha, mas que tem que ser feito. E olha, um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena de violência na rua Benevides, em Marituba, na região metropolitana de Belém. As imagens teriam sido registradas por um motociclista que passava pelo local no momento da ocorrência. No vídeo, um homem aparece agredindo uma mulher com que estava deitada no chão com um pedaço de pau e tenta se defender com os braços. Até o momento não há informações sobre a identidade da vítima e do homem que aparece nas imagens. Também não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher ou se o caso foi registrado pelas autoridades. A agressão teria sido na última segunda-feira. Olha só, gente, no meio da rua você vê que hoje em dia não é só dentro de casa que a agressão física de homens contra mulheres acontece. Até mesmo nas ruas, na frente de todo mundo, essas agressões têm acontecido. A Lei Maria da Penha, ela é rigorosa, mas precisamos avançar ainda mais nessa questão de punição de agressores como esse, violentos.
E você está vendo nessa imagem que esse homem está extremamente agressivo, batendo com um pedaço de pau, ao que parece, na mulher. Ela deve ter ficado muito ferida. Seria importante, se você conhecer quem é este homem, quem é esta mulher, imediatamente comunicar à polícia para que isso não fique impune, gente. E situações como essas não podem ficar impunes. Depois de quase 4 meses de investigações, a polícia apreendeu hoje o homem suspeito de matar uma recepcionista em Marabá, sudeste do estado. Vítima e acusado teriam tido um romance e, por isso, o caso investigado como um possível feminicídio. Este é o exato momento em que a polícia prendeu o indivíduo Everson Ruge Ribeiro da Silva, na Vila Canaã, na Velha Marabá, na manhã desta quarta-feira. Ele é o único suspeito do assassinato de Marli Pereira da Silva, recepcionista do Grupo Correio de Comunicação em Marabá. O feminicídio aconteceu no dia 10 de março deste ano. Desde sexta-feira, a Polícia Civil tinha em mãos o mandado de prisão contra o Everson e um forte aparato foi montado para prendê-lo, pois o local onde ele mora tem apenas uma entrada principal, mas várias rotas de fuga, como explica o superintendente regional de Polícia Civil. Importante dizer que o alvo, ele preparou uma estrutura de fuga, uma estrutura para detectar a ação da polícia. Entretanto, nós tínhamos nos preparado para esse tipo de situação e no momento que ele é localizado e tenta uma fuga pelo fundo da residência, nós tínhamos policiais civis, operadores que o localizaram. Ainda de acordo com o delegado Antônio Mororó, uma equipe da Polícia Científica também acompanhou a operação justamente para colher material genético do suspeito, que vai ser comparado com o material que já foi colhido no local do crime. Na medida que no local onde foi encontrado o corpo da senhora Marli, lá havia material genético, vale dizer, um preservativo com esperma. Então, essa busca e apreensão visou, dentre outras coisas, a apreensão ali de material genético do alvo, de modo que a perícia possa fazer o devido exame de comparação na medida que a gente já tem um material devidamente armazenado no nosso centro de perícias, juntamente ali com a nossa polícia científica. Os advogados do acusado chegaram à delegacia minutos depois da prisão dele e já entraram em ação. Vamos acompanhar agora a apresentação dele, a delegada vai ouvi-lo, né, e acompanhar. Tudo está muito embrionário ainda, a gente chegou há pouco tempo e aguardar o desenrolar dos fatos. A defesa recebeu hoje, né, esse mandado e a defesa vai remanejar os recursos necessários para poder colocar o nosso cliente logo em liberdade. Marli foi encontrada morta por afogamento debaixo da ponte do rio Tauarizinho. O Everson já foi colega de trabalho de Marli e, ao que tudo indica, eles tiveram um relacionamento conturbado. Isso pode ter motivado o crime que ocorreu no mês internacional da mulher e a sociedade cobrava uma resposta que agora veio. Nós não iremos naturalizar a morte. Agora, eu sempre tenho dito que investigação é algo complexo, é algo técnico, que demanda tempo. E está aí mais um caso que a gente, Chagas, entrega a resposta para a sociedade local. A partir de agora, a Polícia Civil tem 10 dias para concluir o inquérito. Estamos falando de uma possibilidade, mais um feminicídio de um ex que não aceitava o fim do relacionamento. Mas vale frisar que ele é suspeito ainda, apesar de ter sido preso aí preventivamente. Foi encontrado, como você viu na reportagem, material genético perto do corpo. Isso vai ser comparado com o material genético dele, para saber de fato se ele é ou não o assassino dessa jovem. Gente, vamos mudar de assunto, porque com a chegada do veraneio, aumenta a movimentação em praias, balneários e espaços de lazer. Mas o período também costuma trazer um problema recorrente, a poluição sonora. Por isso, o Ministério Público do Pará recomendou que os órgãos de fiscalização intensifiquem as ações para combater o excesso de barulho durante as férias de julho. Eu vou conversar agora ao vivo com o Wellington Monteiro, que traz os detalhes de tudo isso pra gente. Oi, Wellington, boa noite pra você. É muito complicado, porque o pessoal quer se divertir e acaba ali colocando o som nas alturas, atrapalhando o sossego de muita gente, né? Olá, Adriana, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha o SBT Pará. É verdade, Adriana, as pessoas às vezes vão para a praia para se divertir e acabam passando por todo esse transtorno
aquele som alto, aquele barulho. Então, Adriana, essa medida ela foi assinada pelo promotor de justiça Alexandre Rufino, que encaminhou essa medida para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Baião e direcionada, logicamente, para a prefeitura deste município. Nessa recomendação, Adriana, o MP destaca que a poluição afeta principalmente, claro, a saúde e o bem-estar da população. A outra medida recomendada pelo MP que os órgãos públicos, atuem de forma em conjunta nessa fiscalização com o objetivo de coibir o uso irregular dos sons automotivos nesses espaços públicos, não só no município de Baião, mas também em todo o estado do Pará. Afinal de contas, Adriana, as pessoas vão querer aproveitar esse mês de julho nos balneários, nas praias, enfim, de um modo geral, sem aquela perturbação desagradável com som alto e aquele barulho quase que ensurdecedor. Volto com você, Adriana. É verdade, Wellington. E olha, a poluição sonora é uma das principais denúncias que chegam até a DEMAPA todos os anos. Pessoas reclamando de vizinhos ou de pessoas que estacionam carro e colocam som alto e aquela perturbação. É preciso lembrar, gente, que tem criança, bebê, recém-nascido, tem crianças autistas, pessoas com autismo, idosos. E até as pessoas comuns também que querem sossego nessa época do ano. Tem gente que gosta de barulho, mas tem gente que gosta de sossego. É importante você respeitar o outro também, né, Wellington? Não é colocar o som alto, porque eu estou de férias, eu quero me divertir. Vai colocar o som alto, mas lembre-se, você tem outras pessoas ao seu redor que muitas vezes não gostam do seu som e que não são obrigadas a escutar. Obrigada, viu, Wellington, pelas informações. Já a gente volta a conversar de novo. Uma brincadeira muito comum nesta época de férias escolares quase termina em morte. Uma mulher ficou gravemente ferida após ter o rosto cortado por uma linha chilena de uma pipa. O caso aconteceu em Capanema, Nordeste paraense. Uma mulher ficou ferida após ser atingida por uma linha chilena no bairro São Cristóvão, em Capanema. O corte foi profundo e reacende o alerta para os perigos do uso desse tipo de material. Recentemente eu coloquei essa antena aqui justamente por causa disso, né? E ontem, por uma fração de segundos, eu resolvi, já estava próximo de casa, eu digo, não, eu não vou colocar ela, não vou suspender. E isso custou caro para mim, né? Hoje não era nem para eu estar aqui, porque eu fui muito ágil, porque foi no pescoço. Só que eu consegui tirar do pescoço, mas não livrei o rosto, porque ele ficou puxando a linha. Além do trauma, o caso serve de alerta para um risco que ainda preocupa as autoridades. O uso da linha chilena e cerol é proibido justamente pelo alto potencial de causar ferimentos graves e até mortes, principalmente em motociclistas e ciclistas. A gente está com a nossa operação Veraneio, né? Os bombeiros estão orientados nas praias e nos balneários a fazer essa abordagem para verificar se essas linhas que as crianças, que os jovens ou adultos estão empinando, se essa linha não é a proibida, né? E a lei diz que você pode fazer essa contenção e conduzir para a autoridade competente. Então, assim, o que a gente deixa aqui a nossa recomendação, que os pais, que os responsáveis, né? Que toda a sociedade possa entender, antes que a gente tenha aí uma criança, uma pessoa venha ter a sua vida colocada em risco, para que essas pessoas possam curtir o verão de uma maneira mais segura e saudável. Exatamente, não é preciso acontecer uma tragédia nessa época que é tão festiva, né, que é de tranquilidade, que é de férias, que é de brincadeira. A orientação dos pais aos filhos é fundamental. É preciso dizer às crianças que elas têm que brincar disso em uma área aberta, onde não há fluxo de pessoas e nem de veículos, principalmente de motocicletas. Olha o rosto da moça. E aqui em Belém, há pouco tempo, a gente teve uma morte por conta de linha chilena, que a gente volta a frisar. É proibido linha chilena e também o cerol, viu, gente? É totalmente proibido. É importante também que o serviço de fiscalização passe um pouquinho aí pelos bairros, pelo comércio, porque tem muita gente vendendo pipa acompanhadas desse tipo de linha que é proibido.
E a gente muda de assunto porque a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou mais uma fase da Operação Coalizão pela Paz no Pará. A ação cumpriu mandados de prisão contra investigados por envolvimento com organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, extorsões e ataques contra agentes. Vou conversar agora ao vivo com Lidiane Albim, que tem mais detalhes para a gente. Oi, Lid, boa noite para você, seja bem-vindo ao SBT Pará. Obrigada, Adri. Boa noite para você que nos acompanha aqui no jornal. Olha, Adri, essa é a 8ª fase da Operação Coalizão pela Paz, que ocorre em 16 estados, mas aqui nesta 8ª fase, ela aconteceu nos estados do Pará, Maranhão, Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais. Foram 10 cidades do estado e outras divididas nesses estados que eu também já havia citado. Um deles, que foi em Criciúma, lá em Santa Catarina, era investigado por porte ilegal de arma, extorsão e embulho possessório. Como é que isso acontece? Que é quando uma pessoa perde um bem de forma parcial ou total, esse bem pode ser móvel ou imóvel, e ela precisa ajuizar uma ação de reintegração de posse para ter esse bem móvel ou imóvel de volta. E aí a gente tem esse cumprimento de 20 mandados de prisão nesses estados, mas no total, o Tribunal de Justiça do Pará havia expedido 32 mandados. Então, a gente não sabe exatamente quais são os crimes que essas pessoas estão... Por que elas estão sendo presas? A gente sabe, sim, que elas são envolvidas com extorsão, com atentado contra agentes de segurança pública e também tráfico de drogas. Dri, a gente vai, assim, no total, só preciso também reforçar aqui que desde que essa operação começou em outubro do ano passado, 191 pessoas já foram presas em alguns estados aqui, aliás, nos 16 estados onde essa operação acontece. Eu volto aí contigo, Dri. Importante, né, Lid, essa atuação em conjunto das polícias dos estados, porque as organizações criminosas estão ramificadas em todo o país. Obrigada, Lid, pelas informações. O incêndio atingiu um grande acúmulo de lixo às margens do canal São Joaquim, aqui em Belém, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. As chamas se espalharam rapidamente por causa da grande quantidade de resíduos acumulados no local, formando uma intensa fumaça que chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região. Os bombeiros foram acionados e trabalharam para controlar o fogo e impedir que as chamas atingissem áreas próximas ou provocassem novos focos de incêndio. Após o combate, a situação foi controlada e não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas. No entanto, a presença de lixo acumulado favorece a propagação das chamas e representa risco à saúde da população e ao meio ambiente. O caso reforça a importância do descarte correto de resíduos e da manutenção dos canais da capital, principalmente neste período de estiagem, quando as altas temperaturas e o tempo seco aumentam o risco de incêndios em áreas com grande concentração de materiais inflamáveis. Não se deve fazer queima nessa época de verão. A gente imagina nessa quantidade de lixo, onde realmente existem vários materiais inflamáveis, coloca em risco toda a população. Passado o período de Semana Santa, quando o preço do pescado costuma aumentar, o consumidor já consegue comprar o alimento a custo bem menor. Uma pesquisa feita pelo Diese mostra que a queda foi de 15% em algumas espécies. Para passar pelo mercado e conferir os preços dos peixes, viu uma redução no valor. Está razoável, estava com o mesmo preço praticamente do que da última vez que eu vi. Estava na faixa de 35 a 30 e hoje está 30, então tá bom. Um levantamento do Diese com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico mostra que 19 das 23 espécies mais vendidas nos principais mercados da capital apresentaram queda no valor a partir do mês de maio. Em alguns casos, chegaram a mais de 15%. Esse recuo ele não é só significativo, como alcança também mais da metade do que está à disposição do consumidor e traz também um alento em relação ao gasto com alimentação, visto que o pescado, nesse momento, em maior oferta, sem defeso, se coloca com preços mais atrativos. Tem algumas espécies que acabaram chegando um pouco mais e com isso facilitou, né, a queda nos valores, né? Mas, em contraponto, a gente também tem o período de férias, né, da onde os nossos consumidores acabam viajando e tal,
E a esperança mesmo é que no segundo semestre, né, possa melhorar bem mais o preço do pescado e com isso o cliente seja agraciado. Com a queda, o consumidor consegue manter na mesa um dos alimentos mais tradicionais dos paraenses. As coisas estão caras, aí quanto mais barato para a gente levar, melhor. Segundo o DIEESE e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, peixes de espécies como gó, pratiqueira, tainha, pescada amarela tiveram uma redução no valor. Essa queda no preço também é grande para este segundo semestre, tanto para os vendedores quanto para os consumidores. No período do inverno nós temos muita chuva, né, a captura fica mais difícil, os barcos que vai para fazer uma pesca de 20 dias acaba fazendo de 25, 30 dias com isso, aí consome mais óleo, gelo, e quando a gente chega para cá a gente tem que tirar a despesa, então o peixe acaba ficando mais caro. Mas no segundo semestre, né, que com várias espécies acabam tendo em abundância, com isso o preço do pescado até final de novembro acaba ficando bem em conta e o consumidor pode aproveitar nesse momento para fazer as suas compras. A demanda diminui, o pessoal sai da cidade, vai para os balneários e aí os vendedores são obrigados a diminuir o preço para atrair os clientes. Então esse é o melhor momento de comprar o pescado a um preço mais em custo. A gente tem que aproveitar, hein? E olha, o Ministério Público do Pará intensificou o monitoramento ambiental na área da Avenida Liberdade, em Belém. Técnicos do órgão realizaram uma vistoria para acompanhar as obras de recuperação da via e fiscalizar possíveis danos à área de proteção ambiental aqui da capital, que abriga importantes mananciais de abastecimento da região metropolitana. Eu volto a conversar então com a Lidiane Albim sobre esse assunto. Por favor, Lídia, com você. Dri, chama muito a atenção que o Ministério Público tenha resolvido fazer essa fiscalização agora, que eu lembro que quando a gente foi fazer uma visita técnica para conhecer aquele espaço, onde já estava ali bem, já havia havido bastante supressão vegetal, dava uma certa angústia, olhar, porque parecia de um cemitério vegetal, né? Eu vi os bois com terra, com uma coloração de terra mesmo, a água ali barrenta, que com certeza não era daquela cor, muitas árvores caídas, mas agora o Ministério Público resolveu fazer essa fiscalização para saber se a área de proteção ambiental, ou que fica ali no entorno, está sendo invadida. Se foi cumprido o que estava dentro do relatório e também acompanhar essa recuperação da via, da Avenida Liberdade, porque ela cedeu no dia 28 de junho, agora próximo, né? Que era justamente para poder fluir o trânsito para quem precisa... 316, tanto no sentido de quem vai para sair de Belém, quanto para quem vai retornar. Né, que seria uma via de uma saída ali, um atalho bacana, mas infelizmente acabou prejudicando ainda mais o trânsito para quem vai buscar agora nos finais de semana ou durante o mês de julho todo, acessar a BR-316 e buscar os balneários aqui do nosso estado. Então, o Ministério Público chamou uma equipe especializada com biólogo, geógrafo, geólogo, para fazer essa fiscalização e saber o que está sendo respeitado dentro dessas normas que estavam ali, saber exatamente se a invasão, como eu já havia falado, se há outras áreas que estão sendo suprimidas, essa parte vegetal, e também como é que está sendo essa recuperação. Eles usaram drones, fizeram todo esse monitoramento e aí depois vão divulgar um relatório com toda essa análise e aí sim, a partir do que eles conseguirem identificar, vão executar algumas ações. Eu volto aí contigo, Adri. Será que tomaram, né, Lídia, essa atitude depois do leite derramado? O importante era que o Ministério Público tivesse acompanhado desde o início essas obras que causariam vários impactos ambientais nessa região. Agora a gente vai esperar qual é a análise, depois de tudo isso que aconteceu, do transtorno, que era uma obra super esperada que, como a Lídia disse, ia trazer uma rota alternativa e agora em pleno verão, quando as pessoas precisam sair para se divertir, não tem a tal rota alternativa. Obrigada, Lídia, pelas informações. 2 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-230, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Ao todo, foram apreendidos mais de 30 quilos de maconha. A ação ocorreu por volta das 17 horas, no quilômetro 315 da rodovia, quando os policiais abordaram um Chevrolet Onix.
Durante a fiscalização, os ocupantes apresentaram informações contraditórias sobre o motivo da viagem, o que levou os agentes a realizarem uma inspeção mais detalhada no veículo. Na vistoria, os policiais encontraram 36 tabletes de maconha escondidos no carro. A droga totalizou pouco mais de 32 quilos. Após a apreensão do entorpecente, os 2 suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos juntamente, com a droga e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais cabíveis. Impressionante como eles são talentosos para esconder as coisas, mas a polícia foi lá e encontrou a droga muito bem armazenada dentro do veículo. Vamos mudar de assunto porque a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro para localizar armas, munições e documentos relacionados ao armamento registrado em seu nome. Durante a operação, os agentes não encontraram o material procurado. A Ingrid Santos tem os detalhes da ação e os próximos passos das investigações ao vivo, direto de Brasília. Oi, Ingrid, boa noite para você. Oi, Adriana. Boa noite para você também, para todos que estão aqui na nossa companhia. Pois é, nada foi encontrado. Jair Bolsonaro já acordou com a Polícia Federal em sua residência aqui em Brasília. Esse pedido de mandado de busca e apreensão que foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com o objetivo de achar armas, munições e documentos também de registro. Mas nada foi encontrado. A polícia passou 1h30 com a defesa do ex-presidente. Oi, Ingrid, desculpa, eu vou ter que te interromper porque realmente a sua voz está picotada. A gente vai ter que resolver esse problema do áudio da Ingrid e já a gente volta com esse assunto mais detalhado. O homem apontado como responsável por assassinar um jovem em um bar de Parauapebas há cerca de um mês teve a prisão preventiva decretada e agora é considerado foragido. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o comportamento violento do suspeito. Tiro em uma lata de cerveja equilibrada na cabeça de uma pessoa. A imagem chocante mostra a frieza de Rogério Aires Penha fazendo o que chama de teste de precisão, usando uma arma de fogo real em uma brincadeira que por pouco não tirou uma vida. O vídeo passou a circular logo depois que a justiça decretou a prisão dele, acusado de ser o autor de um assassinato no bairro Cidade Jardim. A polícia investiga se a mesma frieza foi usada na madrugada do crime. Outra gravação, feita meia hora antes do homicídio, mostra o suspeito próximo a uma sinuca, ao lado da vítima. Inácio Gabriel da Silva Oliveira, de 25 anos. No meio da partida, o clima esquenta, os dois começam a bater boca e o jovem dá um tapa no rosto de Rogério. Pouco tempo depois desse desentendimento, ao redor da mesa do jogo, Inácio foi encontrado morto, a tiros, nos fundos do estabelecimento. A Polícia Civil realizou buscas na casa do investigado na tentativa de apreender computadores e celulares que expliquem como ele conseguiu a arma e se o crime foi planejado logo após a humilhação que sofreu no bar. Rogério Aires Penha fugiu logo após os disparos e segue sendo procurado pela região. Os agentes tentam agora refazer os passos do suspeito nas redes sociais e contam com a ajuda de denúncias anônimas para descobrir o paradeiro do homem. Gente, câmeras de segurança de uma farmácia registraram a ação de uma mulher suspeita de furtar um produto em um estabelecimento localizado na Avenida Almirante Barroso, aqui em Belém. O caso deve ser investigado pela polícia. A Lidiane Albim volta aqui com a gente porque ela tem todas as informações desse caso. Que coisa feia, hein, Ingrid? Se aproveitou ali para furtar alguma coisa. Lid, desculpa que eu te pedi. Perdão, Lídia, é com você. Dri, o pessoal está cada vez mais esperto, né? Isso a gente não pode negar. Ela chegou a pegar um objeto que a gente não consegue identificar exatamente o que, coloca dentro da roupa e na área que estava ali, tem
aproximar dela, mas não percebe que ela estava furtando alguma coisa dentro da farmácia. E aí, logo em seguida, ela tenta pegar uma fralda, mas aí, já acho que é porque a fralda já é um pouco mais, não tem como esconder, né? Seria um pouco mais difícil. Acaba devolvendo o objeto e sai sem passar pelo caixa. E aí a gente vê, assim, como que o pessoal que está em estabelecimento precisa ficar muito atento, não só para, acho que duvidar de qualquer pessoa, né? Assim, já ficar atento, porque essas situações estão cada vez mais recorrentes. Eu assisti recentemente um furto, chega a ser cômico, porque o rapaz entra deitado, você vai se arrastando até o chão, um objeto e volta. Esse caso não foi aqui no Pará, e consegue fazer isso enquanto a funcionária estava no caixa, ali exatamente onde fica e nem percebe estava sendo assaltada. A mesma coisa nessa farmácia ali na Avenida Almirante Barroso. A mulher também coloca esse objeto dentro da roupa, ninguém percebeu, ia tentar levar outro, desistiu, saiu sem pagar nada, e agora a farmácia tem esse prejuízo aí, e deve também já estar de posse da imagem, para ver se de repente a mulher já não deve ter efetuado outros roubos também nesse mesmo estabelecimento. Eu volto aí contigo, Dri. Que triste, hein? Eu acho que não foi só um que ela colocou ali debaixo da roupa não, viu, Ingrid? Impressionante como... Oh, meu Deus, porque eu tô te chamando de Ingrid, mulher. Lid, tô te chamando de Ingrid o tempo inteiro. Então, impressionante como esse pessoal é ágil para fazer um negócio desse, né? A funcionária aqui tá andando de um lado para o outro, mas é impossível ver. É um momento assim de segundos que eles cometem esse tipo de furto, né? Embora tenha câmeras de segurança espalhadas aí pelo estabelecimento e eles sabem disso, mas nada inibe. Lid, obrigada pelas informações, viu? Até mais. Poucos alimentos despertam tanta paixão quanto o chocolate. Quem não gosta, hein? Mas antes de chegar às prateleiras e conquistar o paladar dos consumidores, ele passa por um processo que começa no meio da floresta amazônica. Nossa equipe foi até a Ilha do Combu, aqui em Belém, para mostrar como o cacau é cultivado e depois transformado em chocolate de alta qualidade. Dá para acreditar que no meio de todo esse rio e floresta existe uma fábrica de chocolate? E a responsável por isso é a Izete Costa, ou melhor, a Dona Nena, como é conhecida por aqui. O sonho começou há pelo menos 20 anos. Eu vim desde 2006, quando fui teimosa em levar o chocolate caseiro da família para a feira, que foi dando certo e aos poucos eu fui inovando, né? A fábrica da Dona Nena fica em uma área de pelo menos 7 hectares no meio da floresta. O cacau plantado e colhido aqui é o forasteiro, conhecido pela sua alta produtividade e resistência a pragas. Possui um sabor mais amargo e intenso. O fruto, depois de colhido, passa pela retirada das sementes, fermentação, secagem, torra e moagem. Só depois de todas essas etapas, ele se transforma no chocolate que conquista paraenses e turistas. O José Hernani é natural de São Paulo e aproveitou a viagem para Belém para conhecer de perto o chocolate produzido aqui na Amazônia. O sabor, é claro, o conquistou. São Paulo ou em qualquer outro lugar, a gente consome chocolate industrializado, né? Aqui tem todo um tratamento natural, orgânico, uma coisa única e de um sabor que eu nunca tinha experimentado antes. Antes de chegar às prateleiras, o chocolate começa aqui, no meio da floresta. E transformar esse fruto em um produto de qualidade exige tempo, conhecimento e muito trabalho. É uma cadeia que valoriza o produtor e leva a Amazônia para o mundo. É um chocolate com história, né? Com história ancestral, porque é um resgate cultural que eu fiz aqui. E um chocolate livre de insumos químicos. Conhecer a origem do alimento é valorizar quem produz. E quando o assunto é chocolate, entender a porcentagem de cacau também significa fazer uma escolha mais consciente. Antes disso, nós já fazíamos. Nós já estávamos mais do que dentro da legislação, né? Que o
nosso chocolate que tem menor teor de cacau é 55%. O resto são 64%, 70%, né, até 100% a gente trabalha. Então a gente já está mais do que dentro dessa legislação e é uma forma da gente levar produto de qualidade para os nossos clientes. Do fruto que nasce na floresta ao tablete que chega às mãos do consumidor, existe uma história construída por agricultores, chocolateiros e apaixonados pelo cacau. E o estado do Pará figura hoje como o maior produtor de amêndoas de cacau do Brasil, liderando a cacauicultura nacional, com mais de 46% do volume produzido e concentrando mais de 50% da riqueza gerada pelo setor no país. É o que aponta uma pesquisa da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas. Uma das mãos que ajuda a construir os ótimos resultados do setor é a da Viviane. A filha da dona Nena trabalha na administração do espaço e se orgulha de todo o trabalho construído pela matriarca na produção do cacau e na transformação desse fruto em um dos doces mais consumidos no mundo. É uma responsabilidade realmente muito grande, né? Não só manter, não por ela, não pela gente, mas por toda a comunidade, né? Porque muitas pessoas da comunidade trabalham com a gente, então pra gente isso é muito importante. Esse chocolate produzido de forma artesanal aqui no nosso estado é muito valorizado, não só aqui dentro, né, pelos chefes de cozinha que trabalham com chocolate, mas também fora, em outros estados e também em outros países, pela qualidade do chocolate. Parabéns aí a todos que trabalham com o chocolate paraense de puro cacau. Empresas paraenses participaram hoje de uma rodada de negócios promovida pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, a ADVB Pará. O encontro reuniu grandes empresas e fornecedores em busca de novas parcerias, fortalecendo o ambiente empresarial e criando oportunidades para o desenvolvimento econômico do estado. Ao vivo eu converso agora com o Wellington Monteiro sobre esse assunto. Wellington, é com você. Isso mesmo, Adriana, a reunião, o encontro, melhor dizendo, terminou agora há pouco aqui no hotel localizado bem no centro da nossa capital. Ao todo, Adriana, 60 empresas participaram desse encontro, conforme você falou, para fomentar não só a economia e gerar muito mais integração aqui na capital paraense e também em todo o estado do Pará. Esse que foi o primeiro encontro dos 3 que estão previstos para acontecer. Mas quem vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto é o presidente da ADVB, Leandro. Leandro, primeiramente, muito boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui no SBT Pará. Qual é o saldo que a gente pode tirar desse encontro que terminou agora há pouco aqui? Olha, o saldo eu tenho certeza absoluta que foi super positivo. A gente teve mais de 300 reuniões, foram 14 grandes âncoras que estavam aqui recebendo os fornecedores. A gente teve, como tu falou, 60 fornecedores que participaram, que puderam ter essa conexão, essa aproximação entre grandes empresas e fornecedores local. Então, o saldo é que a gente fomenta a economia, faz o âncora comprar mais produtos do local, de quem empreende aqui no nosso estado. Muito diferencial também, né, Leandro? Além de fomentar, de criar essa conexão, é qualificar também essas âncoras, conforme tu falaste agora há pouco, né? As âncoras, elas são uma das maiores empresas aqui do estado, né? Então a gente tinha super empresas que estavam abrindo o tempo, a porta e a oportunidade para fornecedores locais estarem vendendo para elas. Então foi excelente. Dificilmente sozinhos esses pequenos fornecedores teriam essa oportunidade que eles tiveram hoje. Agora há pouco, na nossa entrada, eu falei que foi a primeira das 3 que estão previstas. Já tem um cronograma definido, alguns ajustes que ainda vão ser feitos para que esses próximos 3 encontros aconteçam? A gente está numa negociação de fazer uma grande rodada no setor supermercadista, numa feira que vai acontecer em agosto. Então essa deve ser a nossa próxima rodada. Fique ligado no nosso @ADVBPA, que lá vai ter todas as informações. Obrigado, Leandro, mais uma vez pelas tuas informações e esclarecimentos. Então, Adriana, uma excelente oportunidade de participar não só dessa rodada de negociações, mas principalmente também ter essa integração no mundo dos negócios aqui no estado do Pará. Volto com você, Adriana. Com certeza, iniciativas que reforçam ainda mais a economia do nosso estado. Obrigada, Wellington.
Um decreto do governo do estado determinou alterações no trânsito na BR-316. As mudanças ocorrem após um protesto de caminhoneiros no final do mês passado, contra as regras de circulação de veículos de grande porte na rodovia. O Leonardo Carneiro tem as informações. Para todo mundo ligado aqui no Povo na TV, pois é, essa nova regra que o governo do estado decretou aí no último dia 3 de julho, prevê que de segunda a sexta-feira, de 6h30 da manhã às 8h30 da manhã e de 5h30 da tarde até as 7h30 da noite, veículos de carga pesada, veículos pesados não circulem na rodovia BR-316. Esse impedimento é justamente para tentar melhorar o trânsito nessa via e impedir que fique aquele fluxo intenso ali na rodovia que a gente costuma ver bastante. A gente sabe que é a porta de entrada para a nossa capital paraense. Então essa é uma forma que o governo do estado encontrou para tentar desafogar o trânsito na rodovia BR-316. Esse novo decreto prevê também que caminhões com peso bruto total de até 29 toneladas poderão circular sem restrição na rodovia, o que não era permitido antes. Um outro ponto importante dessa nova medida que o governo do estado implementou agora no começo de julho é que nos sábados, domingos e feriados não prolongados, esses veículos poderão circular livremente, o que não acontecia antes. Então agora com esse decreto a gente tem essa atualização importante também, mas a gente lembra que em feriados prolongados esse impedimento ainda continua valendo. Essa medida foi anunciada, Bianca, justamente dias depois de um protesto que aconteceu ali próximo à alça viária por caminhoneiros que justamente reivindicavam o fim dessas restrições, dizendo que isso atrapalhava o trabalho, o fluxo do trabalho deles, impedia as entregas de chegarem ali no dia, enfim, causavam uma dor de cabeça grande para o setor, segundo os caminhoneiros. Então, a medida do governo, esse novo decreto que foi implementado agora no dia 3 de julho, acontece dias depois dessa reivindicação que foi feita pelos caminhoneiros. Agora a gente vai avaliar se de fato, com essa nova medida que o governo implementou, o trânsito deve melhorar na rodovia BR-316, que é a nossa via principal, principalmente agora que a Avenida Liberdade está enfrentando esse problema de interdição. Então, o trânsito está ficando bastante focado ali na BR-316, está sendo bastante utilizado e a gente sabe que a importância de ter medidas como essa para tentar desafogar o trânsito e melhorar o fluxo de veículos no local é bastante importante. Volto com você, Bianca, no estúdio. Pois é, você viu que essa notícia aí ela foi dada logo cedo no Povo na TV. O Leonardo trouxe essa informação nova, né, de que o governo fez essa mudança no trânsito. Agora a gente realmente vai ter que acompanhar para ver quais serão os impactos na BR-316, principal corredor de entrada e saída aqui da capital paraense. Lembrando que estamos em pleno mês de julho, quando o fluxo de veículos aumenta e muito aí na rodovia federal. Com a chegada das férias escolares, muitas famílias aproveitam o período para viajar. Mas junto com o aumento da procura por pacotes turísticos, cresce também o número de golpes aplicados pela internet. Criminosos criam sites falsos e ofertas irresistíveis para enganar consumidores. Para evitar prejuízos, é fundamental pesquisar a reputação da empresa e desconfiar de preços muito abaixo do mercado. Sobre esses cuidados, a Lidiane Albim volta aqui com a gente, porque ela tem algumas orientações, né, Lidia? É importante a gente ficar muito atento. Com certeza, Adri. Agora, só rapidinho, porque naquela hora eu não consegui te ouvir direito. Eu queria te dizer que eu não mudei de nome ainda não, viu? Continua sendo Lidiane, Lid, para quem quiser me chamar de Lid. Mas Ingrid, realmente não quero, tá? Então, assim, se tu achaste que eu tenho cara de Ingrid, esquece, porque eu não tenho não, tá? Agora, voltando a falar desse assunto sério, porque quando o pessoal resolve buscar um pacote de viagem, normalmente é porque as pessoas têm medo de fazer viagem sozinhos, ou então sair assim sem destino. Quero sair, quero ir descobrindo por conta própria. Pessoas que às vezes buscam esses pacotes porque querem ir em segurança, querem ir em grupo, às vezes não sabem o idioma de outro país, e aí confiam que estão comprando um pacote de viagem seguro e fazendo essa viagem. Mas quando chega na hora, às vezes nem chega na hora, chega um pouquinho antes, descobre que foi vítima de um golpe. Eu estou aqui com o advogado Dilson Figueiredo, que vai explicar pra gente
Como que as pessoas podem ficar atentas para não cair no golpe dos falsos pacotes de viagem? Dilson, muito obrigada pela sua participação. E aí, o que as pessoas têm que fazer? Sim. Boa noite, Lidiane. Boa noite a todos os telespectadores aqui do SBT Pará. Bom, nesse momento de férias, isso é uma preocupação muito grande que acontece, né? E os riscos aí, os golpes estão evidentes. Com a história das redes sociais agora, com a inteligência artificial, é muito fácil criar páginas fakes com credibilidade, porque tem muitos comentários, tem casos em que as pessoas respondem esses comentários dizendo que ocorreram as viagens, e aí quando a pessoa de fato comprou ali, viu que é um golpe. Então, qual é o principal ponto para a gente ver aí? É buscar credibilidade, tudo que tem relação com aquela empresa. Mesmo buscar através do Reclame Aqui, por exemplo, buscar a reputação dela, buscar se ela existe mesmo, buscar através de familiares, de amigos, de pessoas. Nada melhor do que uma pessoa que já recebeu aquele serviço, aquele produto, para julgar que aquilo é necessário e é confiável. Também é importante ver no momento de pagar se os dados bancários se coadunam com o que está escrito na página ou no site, de repente, entendeu? Fazer toda essa pesquisa e também, claro, sempre buscar através de canais de comunicação, de informações, quais são os métodos que aquela empresa busca, o que ela faz, de que forma ela presta serviço para a pessoa estar respaldada. Agora, Dilson, se de repente essas pessoas caem nesse golpe, qual é a primeira coisa que elas precisam fazer? Porque muitas já perderam dinheiro, não tem como recuperar, né? Vão tentar achar essas pessoas já fugiram, como é que faz? O primeiro passo é fazer realmente um boletim de ocorrência para buscar a esfera criminal ali, para que se abra-se uma investigação contra aquela pessoa, aquela empresa, quem quer que seja, mas também é importante ir para a esfera civil, porque qualquer restituição patrimonial vai ser auferida na esfera civil. Então é importante buscar tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Eu lembro bem de sempre guardar, bater print de todas as informações que pode vir a ter ali do pagamento e etc, para depois utilizar isso num processo ou numa investigação. Então, é muito importante estar atento, né? A gente sabe que viajar é caro, mas tem que ter muito cuidado para não fazer com que essas férias sejam frustradas e as pessoas acabem perdendo o dinheiro que juntaram, às vezes, uma vida inteira para realizar um sonho, né, Adri? Com certeza. Lídia, Alvim. Não é porque você tem cara de Ingrid, não, que eu te chamo de Ingrid, viu? Me perdoa, minha amiga. Minha mente às vezes confunde as coisas. Mas é isso, as pessoas não têm um minuto de sossego, é férias, as pessoas querem viajar, mas as mentes criminosas não param. Estão sempre aprontando para atrapalhar a vida do cidadão, né, amiga? Obrigada, viu, pelas informações. E a chegada do mês mais quente do ano faz aumentar a procura por peças com a cara do verão amazônico. A expectativa da Associação Brasileira de Confecção é de que as vendas cresçam entre 10% a 15%. A dica é usar roupas leves e coloridas para enfrentar o calor da estação. Nas vitrines, elas já estão expostas com estilo para todos os gostos. A chegada do verão amazônico faz as lojas se prepararem para esse momento. A Drica nem pensou duas vezes e já escolheu o look. Tô com um estilo aqui resort, né? Mas para quem gosta assim de ficar um pouco assim com o corpo mais à mostra, a gente pode usar o crochê, né? Aqui temos também, o biquíni que só vem com a saída e vocês podem ver aqui, às vezes só coloca assim já só a chamise, bolsas, shortinhos, calças leves também. Ai, tem muita coisa, gente. No mercado, onde a competitividade é grande neste período do ano, o segredo vai além de vender. O bom atendimento e, principalmente, fidelização são fundamentais. Eu acredito que a receita é exatamente atender com amor, com o coração aberto, realmente, para que elas se sintam acolhidas, muito bem atendidas, né? E, com isso, consigam retornar muitas vezes para o nosso colo, literalmente, porque é assim que a gente atende todas aqui. Outro detalhe importante e que faz toda a diferença é usar uma roupa bem leve e confortável. Nós estamos em pleno verão amazônico e, com isso, a necessidade, né, de fazermos essa curadoria de peças leves, bem direcionada para aqueles momentos praianos. A dica é sempre escolher peças versáteis, né, que consigam transitar em vários ambientes nesses momentos de lazer, com uma boa camisa, né, com uma boa peça de banho que vai tanto à praia quanto depois a um restaurante ou um passeio de final de tarde. E olha só esse lookinho aqui perfeito para vocês.
Pois é, gente, dá para montar um look bem bacana, né? Estiloso, basta procurar que você vai encontrar com certeza. E aproveitando esse clima de verão, a gente vai conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em algumas regiões do estado e também aqui em Belém. Na capital paraense, de manhã e à tarde, teremos sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade diminui e o céu fica com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar pode chegar a 97%. Ventos de até 9 km por hora. Em Tailândia, no nordeste do estado, sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade diminui e o céu fica com poucas nuvens. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar pode chegar a 99%. Ventos com média de 7 km por hora. Em Terra Santa, no oeste do estado, sol com pancadas de chuva durante a manhã que podem vir acompanhadas de trovoadas. Ao longo da tarde, a nebulosidade diminui. À noite, será de céu limpo. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. A umidade do ar pode chegar a 100%. Ventos com velocidade de até 9 km por hora. Já em Vigia, na região nordeste do estado, sol entre muitas nuvens durante a manhã. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas e continuar durante a noite. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar pode chegar a 98%, enquanto os ventos sopram com velocidade de até 10 km por hora. Agora são 7h30 da noite em ponto. A gente vai para o nosso intervalo e na volta você vai ver. Bragança celebra hoje 413 anos de fundação. A cidade do Nordeste paraense, conhecida como Pérola do Caeté, é rica em cultura e belezas naturais. O SBT Pará volta já. Você fez com que a Joana me odiasse em tudo. Peraí, eu não queria. A mentira venceu. Agora a Joana pensa que a única coisa que me interessa é o seu filho e que eu ousei. Quando me apaixonei por ela perdidamente. E o amor se transformou em alvo. Esse homem vai se fazer de vítima, vai usar as influências e vai fazer qualquer coisa pra ficar com esse filho. Menos que eu desapareça. Hoje, 15 para as 9 da noite. A única coisa que eu quero é ir pra bem longe até eu esquecer quem é Gabriel Rubio. A história de Joana. Once again, hallelujah, I'm on my way to be the best version of me. Linha Patrícia Bravanel, seja a sua melhor versão. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Esse dinheiro veio em boa hora. Tá pensando que esse programa é bagunça? É, vai rindo, vai rindo. A regra é clara. Meu Deus, patrão! Sorrir é obrigatório. Hoje, 10 da noite. Você não pode perder. Programa do Ratinho. Estamos de volta e o verão amazônico traz sol, praias lotadas e aumento no número de turistas, principalmente nas cidades do litoral paraense. Com mais gente aproveitando as férias, o consumo de água também cresce. Para evitar problemas no abastecimento, a concessionária responsável pelo serviço reforçou a operação durante o mês de julho.
Essa chuva da tarde foi uma, digamos, visita surpresa da natureza, porque é o sol que dá o tom do verão amazônico em julho. E com as altas temperaturas, a procura por água aumenta, especialmente nas cidades litorâneas, que recebem um grande fluxo de turistas neste período. Tem cidades litorâneas, Salinas, Cotijuba, Mosqueiro, que a população dobra, né, a quantidade de pessoas. Então o sistema ele é preparado ao longo do ano para, nessa época, a gente conseguir atender sem gerar falta d'água. Então, ao longo desse ano, foram feitas manutenções preventivas, foram feitas modernização dos equipamentos, a gente atuou com aumento de reservação de água para a gente garantir mais reservação de água e causar menos efeito de falta d'água na população. Para garantir o abastecimento, mesmo com o aumento da demanda, a Águas do Pará, concessionária responsável pelo serviço no estado, reforçou o monitoramento dos sistemas de produção e distribuição e mantém equipes de plantão para atender eventuais ocorrências durante o período de férias escolares. Ao longo desses meses, a gente investiu em perfuração de novos poços, então ampliação da produção, ampliação da vazão, aumento da disponibilidade de água, né, para a população, e a gente fez o retrofit, que é a limpeza dos poços, né, o que significa, ao longo do tempo, os poços eles deterioram, então eles vão perdendo produção. Então é um mecanismo que eu paro o sistema durante em torno de 5 dias e eu faço toda uma modernização dele, uma limpeza, eu entro com filmagem, vejo o estado dele para eu garantir uma maior vazão, né, para proporcionar mais água. Não é só o aumento no número de turistas que pode pressionar o sistema de abastecimento. O consumo consciente também faz a diferença. Atitudes como evitar o desperdício e utilizar a água de forma responsável podem garantir que o fornecimento chegue a todos, mesmo nos dias de maior movimento. A gente orienta bastante as pessoas nessa época do ano a economizarem água e usarem de forma consciente. Então, escovar o dente, desligar a torneira, não lavar calçado, não lavar carro nessa época do ano, ou usar água de lavagem de máquina de lavar roupa, alguma coisa desse tipo, para a gente evitar esse desperdício e deixar mais água para a população. É isso, né, gente? Porque o calor bate, o pessoal quer tomar banho, troca de roupa com mais frequência. Realmente o consumo aumenta bastante. Agora o que as pessoas não podem evitar é de tomar bastante água nesse verão amazônico. Bragança celebra hoje 413 anos de fundação. A cidade do Nordeste paraense, conhecida como a Pérola do Caeté, é rica em cultura e belezas naturais. Uma programação especial começou pela manhã e se estende até agora à noite. Mas, além dos festejos, teve também protesto de moradores de uma comunidade que cobraram melhorias do poder público. O repórter Juan Brito acompanhou os dois lados desse dia especial. Vamos ver. O dia começou cedo com missa em celebração aos 413 anos de Bragança. O local histórico tem um marco de fundação do município, que inicialmente era um pequeno povoado chamado Souza do Caeté, fundado em meados de 1630. Hoje, Vila Quiera. Segundo a história, por conta da Vila Souza do Caeté ficar do lado direito do rio e, consequentemente, mais próxima do Oceano Atlântico, foi justamente por isso, pela falta de conexão com Belém, que houve essa mudança, levando a sede do município para o outro lado da margem e, posteriormente, depois, se transformando na cidade de Bragança. Para esta maruja, o momento é especial. Eu tenho uma paixão pela minha cidade, que tudo começou aqui, tá? E hoje, para mim, é uma grande satisfação. Minha mamãe já se foi, mas temos um vínculo aqui. Ela deixou um legado como maruja antepassado. Meu pai também, como um dos primeiros fundadores da comitiva de São Benedito, dessa linda cultura que hoje esbrange no mundo inteiro. É um legado de geração em geração, né? Isso, de geração para geração. Eu, pelo menos, a minha mãe morreu com 104 anos, deixou esse legado para mim, por neto, por bisneto, tataraneto. A cerimônia encerrou com bolo em celebração aos 413 anos da cidade. À noite, a programação segue com shows na Estação Cultural Armando Bordalo. Tá rolando lá a festa em Bragança. Parabéns a Bragança e todos os munícipes que fazem dessa cidade uma das mais bonitas, uma das melhores aqui do nosso estado. E agora, vamos para o nosso Momento do Esporte. A gente fala dos nossos times paraenses. O Paysandu voltou aos trabalhos intensos no estádio da Curuzu sob o comando do técnico Júnior Rocha.
com foco em correções táticas. A diretoria está atenta ao mercado da bola e busca reforços, especialmente para a defesa, para a sequência da temporada. O momento de instabilidade pede explicações. A gente tem performado à altura de criar boas oportunidades, de ter volume de chances e a gente não está conseguindo concluir. Isso também nos incomoda demais, porque a gente tem repetido treinos de finalização, de preenchimento de área, de movimentações ofensivas, de movimentações defensivas também, que a gente vem levando os gols aí, né? Depois a gente vai estudar e olhando de cima a gente vê que são gols de bobos, né? Mas nada supera o trabalho, nada supera o trabalho. E é o que nós estamos fazendo aqui, continuando com as mesmas convicções de dia a dia, de forçar os atletas a se desenvolver. A regularidade do Paysandu na Série C do Brasileirão foi quebrada com uma sequência de 2 derrotas seguidas. Resultados que fizeram a equipe perder posições dentro do G8 e enxergar a zona intermediária mais de perto. Juntamente com outras equipes aí a 1 ponto do 9º colocado. E isso tem nos incomodado bastante, obviamente. A gente acostumou aqui a vencer, né? Vários jogos difíceis e confrontos diretos, a fazer com que o nosso torcedor saísse da Curuzu aqui vibrando, torcendo e cantando conosco. E isso aí deu uma incomodada em nós, a gente não está conseguindo fazer isso. E nesta altura da temporada, o assunto passa a ser o mercado da bola. A chamada janela doméstica de transferência foi aberta na segunda-feira e até o dia 17 de julho o Paysandu pode registrar novos jogadores. Busca urgente por reforços para não deixar a irregularidade virar lei na Série C. Então hoje na parte defensiva a gente precisa de zagueiro sim, precisamos reforçar o meio-campo, né? Seja meia, seja volante. Porque assim, a gente fala de reforço aqui como se a gente não tivesse atleta aqui, né? Pô, eu vou ser sincero e não minto para vocês, os resultados não têm vindo, mas eu sou muito feliz com o grupo que está aqui. Porque eu sei o comprometimento de quem está no dia a dia. Mas também não somos hipócritas aqui dizer que nós não precisamos reforçar tecnicamente o nosso elenco. O Paysandu sempre vai ser assim. Vai ser Série A, Série B, Série C e vai estar sempre tentando se reforçar. Então seria mais essas posições. Precisamos um atacante a mais, meio-campistas e a parte defensiva na zaga ali. E agora vamos com o nosso Papo de Mundial com a Giordana Krumpanzer, diretamente dos Estados Unidos. Oi, Giordana. Hoje foi dia de folga para todo mundo. Como é que está a situação por aí? Me conte, quais são as novidades? Oi, Adriana, boa tarde, boa noite para você, né, para todo mundo que está acompanhando o SBT Pará. Aqui tá um caos. Apesar do dia de folga, foi um caos para a seleção da Noruega, que está enfrentando um quadro viral às vésperas do duelo decisivo contra a Inglaterra. Os jogadores tiveram febre, tosse, dor de garganta, comissão técnica dizendo que isso aconteceu devido às mudanças climáticas, que um dia tá frio, outro dia tá calor aqui. Aconteceu também porque eles passam o dia inteiro no ar-condicionado. Enfim, pela logística também de viagens, mas que tá tudo bem e eles estão evoluindo no quadro, se recuperando para o confronto. Mas não é só isso, Adriana. A Argentina passou por uma situação muito complicada hoje. Na verdade, a Federação da Argentina está sendo investigada pelo FBI. A gente noticiou isso pela manhã, tanto no Comando Policial quanto no Povo na TV. E agora, pela parte da tarde, ganhou outros contornos, porque o jogo de amanhã entre França e Marrocos vai ter uma arbitragem inteiramente argentina. Isso já está chamando a atenção de todo mundo. Mas temos um outro detalhe que aconteceu agora pela parte da tarde e é um factual pra gente. Tá? Pra galera que tá assistindo a gente. Foi noticiado pelos principais veículos do país que Samir Chowdhury anunciou que ele não vem presidente para as próximas eleições que vão acontecer em abril de 2028. Então, devido a todos esses escândalos, ao que está sendo noticiado dele, escândalos de corrupção, supostos casos de corrupção na CBF, ele anunciou que não vai para a reeleição em 2028. Esse vai ser o único mandato dele.
E o filho do Gilmar Mendes, o Francisco, é um dos nomes que desponta para disputar a presidência da CBF. E isso é um e-mail também ao pedido dos líderes da seleção, né, para que o Ancelotti tenha tranquilidade e estabilidade no ciclo de 2030. Então tá um caos dentro e fora dos gramados. Parlamento Europeu pedindo investigação do presidente da FIFA por quebrar, violar o princípio de neutralidade política depois da situação envolvendo Donald Trump. Claro que no Mundial a gente fica de olho para o que está acontecendo dentro dos gramados. Amanhã tem um grande jogo entre França e Marrocos, mas não tem como não olhar para o que está acontecendo fora das 4 linhas, porque simplesmente começou um colapso no futebol mundial enquanto a gente está aqui. E está ganhando cada vez mais contornos dramáticos, e eu vou apostar, Adriana, que durante essa semana ainda a gente ainda vai ouvir muito do FBI com a Federação da Argentina e do Parlamento Europeu com Gianni Infantino. Pois é, né, Jordana? Isso aconteceu justamente ontem, depois do jogo contra o Egito, né, que houve ali aquela discussão sobre algumas situações da arbitragem. E outros times também já vinham reclamando de favorecimento à Argentina nesse Mundial. E agora, com essa investigação do FBI, aí a imagem da seleção argentina ficou ainda mais arranhada. A gente vai acompanhar, né, Jordana, tudo isso que está acontecendo. Amanhã tem grandes jogos aí, já de quartas de final. A gente está de olho, nossa equipe está lá nos Estados Unidos acompanhando tudo de pertinho e trazendo para a gente todas essas informações. Obrigada, viu, Jordana? Ótima noite para você. Gente, agora são 7h44. Vou me despedir de você, já agradecendo pela sua audiência hoje. Amanhã teremos o jornal logo depois do futebol, mas peço que você fique atento ao horário, porque se tiver prorrogação, aí não teremos o SBT Pará, tá? Mas você fica ligado, o SBT vai transmitir ao vivo jogão de bola aqui da Copa do Mundo. Muito obrigada, viu, pela sua audiência. A gente volta com você com mais notícias. Amanhã tem Comando Policial, tem Povo na TV, tem NC Esportes também para você conferir mais notícias aqui do nosso estado. Vou indo. Tchau, tchau.